Tudo tranquilo? Sorrisão? Gostando de trigonometria? Não? Para! Trigonometria é uma delícia. Mas vamos lá, presta muita atenção agora. O que eu quero que você entenda? O papel de função trigonométrica, tá? O que eu preciso que você entenda? Olha só, suponha que eu pegue esse canetão e vou jogar ele para frente aqui, ó. Joguei. Beleza? Na hora que eu joguei, só fui pegar. Presta atenção. Você viu que essa caneta, ela fez essa trajetória? Se eu quiser representar matematicamente a trajetória que ele seguiu, eu vou usar uma função de segundo grau. Por que eu vou usar uma função de segundo grau? Porque a trajetória foi parabólica, beleza? Agora, então, presta atenção. Quando é que eu uso função trigonométrica? Funções trigonométricas são usadas quando você tem movimentos repetitivos, ou seja, periódicos, tá? Como assim? Imagina o pêndulo de um relógio. O pêndulo de um relógio ele não fica assim, ó? Esse movimento é um movimento repetitivo, ou seja, um movimento periódico, tranquilo? Então, para representar a posição do pêndulo no tempo, com certeza eu tenho que usar uma função trigonométrica, uma função envolvendo seno ou cosseno, tá? Agora, presta atenção. Outro tipo de movimento repetitivo é um bloco preso a uma mola. Presta bastante atenção aqui agora. O que eu quero que você entenda? Eu tenho um bloco preso a uma mola. Suponha que aqui o bloco esteja parado. Ele não está em movimento, está paradinho aqui, ó, paradinho. Para esse bloco entrar em movimento, eu vou ter que esticar a mola ou comprimir essa mola. Tranquilo? Então imagina que eu vou esticar a mola. Estiquei a mola. Quando eu estico a mola, ela vai começar a variar aqui, ó. Ela vai fazer assim, ó, pum, 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 pum. E outra coisa importante, ela não vem até aqui e volta. Ela vai até lá e volta. Vai até lá e volta. Beleza? Então presta atenção. Ela vem até aqui e volta. Vem até aqui e volta. Tranquilo? Então esse movimento é um movimento repetitivo. Então nós vamos representá-lo por uma função trigonométrica. Beleza? Então presta atenção no primeiro exemplo aqui. Um bloco preso a uma mola tem sua posição variando com o tempo segundo a função. Eu te dou essa função. A posição varia com o tempo, com P em metros e T em horas. Quais as posições máxima e mínima, né? Então eu quero saber quais as posições mínima e máxima desse bloco. Presta atenção. Vamos voltar na nossa aula anterior do ciclo trigonométrico. Eu não tenho aqui uma função trigonométrica. Eu só quero saber qual o valor máximo dela e o valor mínimo dela. Vem cá. Quando é que eu vou atingir o máximo? Quando o seno valer 1. Então, o máximo é quando o seno vale 1. 2 vezes 1, 2. Mais 8 dá 10. Então, a posição máxima, 10. Qual é a posição mínima? É só fazer o seno igual a menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 8 vai dar 6. Então, a posição mínima é 6. Significa, então, que esse bloco ele está oscilando entre as posições 6 e 10. Agora, presta bastante atenção. Só um comentário, tá? Toma muito cuidado que tem algumas questões que de sacanagem, é sacanagem mesmo. Ao invés de colocar mais 2 seno de πt, a prova coloca menos 2. Aí ele te pergunta a posição máxima e mínima. Para achar o máximo, eu não tenho que fazer o seno igual a 1? Só que quando tiver um menos na frente, o máximo não vai ser quando o seno é 1. Vai ser quando o seno for menos 1. Beleza? E o mínimo vai ser quando o seno valer 1. Tranquilo? Quando tiver o sinal de menos aqui. Então vai ter uma inversão ali, ó. Por que eu estou te falando isso? Ele pode virar para você e falar assim, quando é que atingiu o máximo? Se tiver um menos aqui, ó, o máximo foi quando o seno é menos 1, ou seja, quando o ângulo é 270.
Lembra disso lá da aula de círculo trigonométrico? Toma cuidado, tá? Então, cuidado com isso. Mas vamos trabalhar aqui com o mais normal, igual a gente estava trabalhando. Agora, presta atenção. O que eu quero só que você entenda? Fazer a analogia disso com a função trigonométrica lá no bloco oscilando. Presta atenção. O bloco não está oscilando segundo essa função. Aqui é o mínimo, é 6, o máximo é 10. Então vem aqui comigo. O bloco está aqui parado. Para entrar em movimento, eu tive que esticá-lo e soltei. Qual é a posição mínima? 6, que foi o que a gente achou. Qual é a posição máxima? 10. Agora, então, eu quero a atenção sua. Por quê? Porque aqui eu vou dar alguns nomes importantes. Olha que legal. O bloco aqui, ó, ele não está parado. Então, essa posição do bloco aqui é chamado posição ou ponto, tá? De equilíbrio. Então, é o ponto de equilíbrio ou posição de equilíbrio. Aprende. O ponto de equilíbrio está sempre no meio certinho do mínimo e do máximo. O meio certinho é só fazer uma média. 6 mais 10, 16 dividido por 2, 8. Ou seja, a posição de equilíbrio é 8. Olha o que eu quero que você entenda. Tá vendo esse 8 aqui? Olha o 8 aqui, ó. Esse 8, ou seja, o número que eu estou somando na função, o 2 não está somando, ele está multiplicando, o número que eu estou somando é a posição de equilíbrio, tá? Agora, olha que legal. Para ele entrar em movimento, eu não tive que esticar a mola até a posição 10? Do 8 até o 10, quanto que eu estiquei? Estiquei 2. Isso que eu estiquei tem um nome, é chamado amplitude. O que é amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo, tá? Então presta atenção. Amplitude não é a distância do mínimo até o máximo. Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo. E olha que bonito. Amplitude aqui não é 2? Então, dá uma olhada no 2 aqui, ó. É o número que eu multiplico. Ou seja, se você quiser, você já pode começar a fazer isso e ter agilidade. O número que você multiplica é sempre a amplitude. O número que você soma é o ponto de equilíbrio. Beleza? Então presta atenção nisso, que a gente vai começar a usar isso nos exercícios. Agora, presta muita atenção. Olha essa questão aqui, ó. Agora é o contrário, ó. Observe a figura. A questão vai falar assim, ó. Esse bloco oscila exatamente entre os pontos 2 e 8. Qual função melhor representa a posição em relação ao tempo? Duas maneiras de fazer. Você tem uma função que varia do 2 até o 8. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. As alternativas são essas daqui, que estão em preto, tá? Você não está vendo nada de vermelho aqui. Daqui a pouco você vai entender por quê. Presta atenção, as alternativas são essas. O que você pode fazer? Você está procurando uma função que varia de 2 até 8. Ou seja, o valor mínimo é 2, o valor máximo é 8. Essa daqui, qual é o valor mínimo? Faz o seno igual a menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 5 dá 2. Qual é o valor máximo? Faz o seno igual a 1, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Ou seja, o mínimo é 2, o máximo é 8. Opa! O mínimo é 2, o máximo é 8. Então a resposta só pode ser letra A, nesse caso ali, tá? Se você fizer as outras aqui, ó, você vai ver que a variação não vai ser do 2 até o 8. Agora, uma outra maneira que você poderia fazer. Ela não varia do 2 até o 8? Quem é o ponto de equilíbrio? É a média. 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Então, ponto de equilíbrio é 5. Ponto de equilíbrio é o número que eu somo na função. Eu tenho que estar somando 5. Está somando 5, está somando 3, está somando 2, está somando 8. Opa, então só pode ser essa daqui. Beleza? Outra coisa, amplitude. É a distância daqui até aqui, ó. Essa amplitude vale 3. Amplitude é o número que multiplica o seno. Então é 3. Beleza? Agora,
escuta bem o que eu vou te falar. Tudo que eu for falando em relação ao seno, amplitude, ponto de equilíbrio, vale também para o cosseno, beleza? Então, tudo que eu vou falando para o seno vale também para o cosseno. Aí, imagina se tivesse essa letra E aqui, ó. Se tivesse essa letra E, o ponto de equilíbrio é 5, aqui o ponto de equilíbrio é 5. A amplitude é 3, aqui a amplitude é 3. Aprende essa resposta e essa daqui, ó, para essa questão, elas são equivalentes, tanto seno quanto cosseno. Em outras palavras, se isso estivesse aqui como letra E, essa questão tem que ser anulada. Por que ela tem que ser anulada? Porque ela teria duas respostas. Ô Alisson, mas não tem como diferenciar o seno e o cosseno, não? Tem. Você vai precisar de informações, daqui a pouco a gente vai ver isso. Agora, nessa questão, do jeito que ela está, não tem como diferenciar se é seno ou cosseno. As únicas informações que eu tenho, ponto de equilíbrio e amplitude, beleza? Então toma cuidado com isso daí. Agora, outra coisa importante. Eu preciso que você entenda. Esse bloco aqui, ó, ele não vai ficar oscilando entre o 2 e o 8. Eu posso representar isso daqui de uma maneira diferente, usando um gráfico. Ao invés de colocar a figura, eu coloco um gráfico. Eu quero que você entenda que esse bloco não está variando do 2 até o 8, então seria um gráfico que vai variando do 2 até o 8. Como assim? Agora vamos falar de gráficos. Vamos lá? Então agora, presta atenção, hein? Vamos falar dos gráficos. Bastante atenção agora. Eu vou desenhar o gráfico de seno de x. Muita atenção agora. Eu quero desenhar o gráfico de seno de x. Eu vou dar valores para esses ângulos aqui, tá? O x eu vou considerar primeiro como 0 graus, depois 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Beleza? São os valores que eu vou dar para o ângulo. Vamos lá. Seno de 0. Nesse momento, a gente tem que estar muito bem lá na aula de ciclo trigonométrico. O ângulo de 0 está aqui, na ponta. Ó. O ângulo de 0, seno, é o eixo y. O seno de 0 é 0, tá? Se tiver dificuldade, vai ter que voltar lá, porque isso é importantíssimo, beleza? 90, seno de 90. 90 cai aqui em cima, o seno é 1. 180 caiu aqui, o seno é 0. 270 caiu lá embaixo, menos 1. E 360 eu dei uma volta completa, é 0. Agora, presta atenção, vamos desenhar isso daqui, ó. Na hora que eu desenho, seno de 0 é 0, tá aqui. Seno de 90 é 1, então vou marcar o 1 aqui, ó. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1. Vou marcar o menos 1 aqui. E o de 360 é 0. Olha o gráfico, como é que fica. O gráfico do seno, ele faz isso daqui, ó. Tá? O gráfico do seno faz isso. Algumas observações. Primeira observação, aqui eu coloquei o ângulo variando só na primeira volta, né? De 0 a 360. Mas esse ângulo pode continuar andando, ou seja, esse gráfico ele vai continuando para frente. Logicamente, ele também continua para trás, tá? Aí você vai virar para mim e falar assim, Alisson, mas para trás os ângulos são negativos. Não tem problema nenhum não. Ângulo ser negativo é quando você gira ele no sentido horário. Lembra disso? Agora, presta atenção. Comentário importante. Aqui eu estou colocando em graus, ó, só para ficar mais palpável para você. Só que na prova, aqui não vai estar em graus não, tá? Vai estar em radianos. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então ele vai estar em radianos. Toma cuidado com isso. Outra coisa agora só que eu preciso que você entenda. Lembra que eu tenho um bloco preso a uma mola? Ele fica variando aqui? Você tem que entender que aqui você tem que enxergar esse bloco do mesmo jeito. Como?
Aqui eu tenho uma função que varia do menos 1 até 1. Ou seja, é como se fosse um bloco variando do menos 1 até 1. Porque essa função aqui, ela está variando, ó. Ela está variando entre menos 1 e 1. Ela atinge o máximo, depois atinge o mínimo, atinge o máximo, atinge o mínimo, e assim por diante. O bloco variando, ele vai no máximo, vai no mínimo, vai no máximo, vai no mínimo. Então isso aqui é a mesma coisa. Em outras palavras, não varia do menos 1 até 1. Quem é o ponto de equilíbrio? É quem está no meio certinho disso. Só tirar a média. 1 mais menos 1 dá 0, dividir por 2 dá 0. Então o ponto de equilíbrio é 0. Quem é a amplitude? A distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo. Então a amplitude é 1. Então é isso que você tem que enxergar. Enxergar essas coisas aqui. Aí, presta atenção. Primeira coisa, uma caveirinha. Tem umas pegadinhas na prova que você tem que tomar muito cuidado. Tá vendo que esse daqui é o gráfico do seno de x? Suponha que seja menos o seno. Ou seja, ele tem um sinal menos na frente do seno. O que sinal de menos faz? O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Então, esse gráfico aqui, ó, é o seno só que invertido, tá? Ao invés de começar para cima, ele começa para baixo. É só ter esse cuidado na hora da prova, beleza? Agora é que eu quero sua atenção. Muita atenção aqui agora. Motivo. Você vai perceber isso. Toda hora eu vou printar essa parte da aula e vou jogar lá no grupo de vocês. Por que toda hora eu vou printar? Porque toda hora vocês vão falar comigo assim, mas eu não consigo diferenciar seno e cosseno. Eu vou falar, na aula eu alertei para isso. Presta muita atenção aqui agora. Vamos juntar os conhecimentos. Olha para isso aqui. Eu te dou esse gráfico. Eu quero saber qual a função. Primeira coisa, juntando conhecimentos. Isso daqui é um bloco oscilando entre a posição 2 e 6. Então imagina um bloco oscilando entre a posição 2 e 6. Pergunta, quem é o ponto de equilíbrio aqui? O ponto de equilíbrio está aqui, ó, é 4. É só fazer a média, tá? Então o ponto de equilíbrio é 4. Vem cá, ponto de equilíbrio não é o número que eu somo na função? Lembra disso? Aqui está somando 2, aqui está somando 2. Então esse aqui já está fora, ó. Não pode ser. Aqui está somando 4, aqui está somando 4. Beleza, ponto de equilíbrio 4. Amplitude. Quem é a amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo. Essa distância é 2. Então, amplitude é 2. Lembra que amplitude é o número que eu multiplico? Estou multiplicando o seno por 2, estou multiplicando o cosseno por 2. Então, amplitude é 2. Ou seja, pelo ponto de equilíbrio e pela amplitude, eu fiquei entre essas duas aqui, ó. Agora sim, aqui é seno, aqui é cosseno. Eu tenho que diferenciar as duas. Aprende pelo amor de Deus. Para você diferenciar as duas, escuta bem, porque daqui a pouco você vai ficar assim, ah, mas como é que eu diferencio? Aprende. Para diferenciar os dois, não existe decoreba. Para diferenciar os dois, basta fazer isso daqui, ó. Tá olhando para esse gráfico aqui? O que você mais tem são pontos no gráfico. Você tem esse ponto, você tem esse ponto, você tem esse ponto, você tem esse ponto, você tem esse ponto. O que você mais tem são pontos. Escolhe qualquer um deles. Qualquer um deles. Presta atenção. Eu vou escolher esse daqui, ó. Eu gosto de escolher esse, em que o x vale 0. Eu sei que quando o x é 0, o y, ou seja, a função, tem que dar 4. Eu vou vir aqui no lugar do x e vou jogar 0. Seno de 0 tem que ser bom no ciclo trigonométrico. O ângulo de 0 está aqui, ó. Aqui está o ciclo trigonométrico, o ângulo de 0 está aqui. O seno dele é o y, é 0. Seno de 0 é 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 4 dá 4. Significa que quando o x é 0, deu 4. Quando o x é 0, deu 4? Deu. Então a resposta é letra C. Acabou, é letra C.
Ô Alisson, por que não pode ser a letra D? Porque se eu jogar o zero aqui, cosseno de zero é 1. 2 vezes 1, 2, mais 4 dá 6. Para ser o cosseno, o gráfico tinha que estar começando aqui em cima. Ele não poderia estar começando aqui. É assim que diferencia. Aí, presta atenção. Posso falar uma coisa para você que me deixa nervoso? O que me deixa nervoso? Com toda sinceridade, é aluno querer dar uma de esperto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Gente, nós professores, eu estou falando de todos os professores, você precisa entender que nós sabemos muito mais matemática do que você. Você precisa entender isso. Então, não tente tirar conclusões erradas. Exemplo, eu tô cansado de ver aluno falar assim: ah, entendi, o seno é quando começar no ponto de equilíbrio, o cosseno é quando começar no máximo. Não decora assim, se decorar assim vai tomar lambada na prova. Aprende, se fosse simples assim, eu seria a primeira pessoa a te falar isso. Não decora. Como que diferencia seno e cosseno? Substituindo valores, beleza? Para quebrar a sua perna e você achar que, não, é assim sim, o seno começa aqui, cosseno começa lá, olha o que te aguarda aqui, ó. Olha esse trem aqui, ó. Tô nervoso mesmo, mãe. Tô nervoso. A gente fala os negócios, você tá querendo colocar coisas onde não existe. Presta muita atenção. Olha esse daqui. Eu quero saber a função que gerou isso. Já coloquei as duas que a gente ficaria em dúvida. Presta atenção. Aqui, ó. O ponto de equilíbrio. Quem é o ponto de equilíbrio? 4. É a média. O ponto de equilíbrio é 4. Então tem que estar somando 4. Tá aqui, ó. Quem é a amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo. Então, amplitude é 2. Amplitude é o número que eu multiplico. 2. Beleza. Então, eu fiquei entre essas duas. É seno ou cosseno? Não sei. Olha para esse ponto aqui, ó. Quanto que vale o x para ele? 0. Você sabe que quando o x é 0, a resposta tem que dar 6. Vamos jogar no lugar do x 0? 0 mais 90 dá 90. Seno de 90 é 1. Vezes 2 dá 2. Mais 4 dá 6. Ou seja, quando deu 0, deu 6. Quando é 0, deu 6? Deu. Então a resposta é letra A. Esse daqui, se eu jogasse o 0, 0 mais 90 dá 90. Cosseno de 90 é 0. Vezes 2 dá 0, mais 4 dá 4. Então não é. Repara. Olha essa daqui. Começou aqui, ó, no ponto de equilíbrio 4. Resposta seno. Essa daqui começou no ponto máximo. Resposta seno também. Então é só pegar o ponto do gráfico e substituir. É isso que você tem que fazer. Beleza? Então agora, presta atenção que chegamos na parte mais perigosa de todas. Vamos lá? Então agora eu quero muita atenção. Aqui eu deixei ainda o gráfico do seno de x. Tranquilo? Presta muita atenção agora. Agora eu quero desenhar o gráfico de f de x igual a seno de 2x. Muita atenção aqui agora. Eu deixei o gráfico do seno para a gente poder comparar. Primeira coisa, eu vou fazer uma tabela aqui. Só que presta atenção que eu já vou fazer uma tabela conveniente. Muita atenção. Aqui o ângulo é x. O primeiro valor para o ângulo foi 0. Aqui o ângulo é 2x. Como eu quero que o primeiro valor do ângulo seja 0, para isso dar 0, o x tem que ser 0. Então o primeiro valor de x vai ser 0. Presta atenção agora. O segundo valor para o ângulo foi 90. Para isso dar 90, o x tem que ser 45. Então o segundo valor vai ser 45. Presta atenção. O terceiro valor do ângulo foi 180. Para isso dar 180, o x é 90. O outro valor, 270, aqui para dar 270 vai dar 135.
E o outro valor 360. Para dar 360 é 180. Agora então presta atenção, presta atenção. Quando x é 0, seno de 0 é 1. Quando x é 45, seno de 0 é 0, perdão. Nossa senhora, hein, Alisson? O que é isso? Presta atenção. 45, seno de 90. O x é 45, 2 vezes 45 dá 90. Seno de 90 é 1. 90, 2 vezes 90 dá 180. O seno é 0. 135 vai dar menos 1. E 360 vai dar 0. O gráfico é igualzinho aquele lá, ó. Só que agora, ó, o 0 é 0, o 45 que é 1, o 90 é 0, o 135 é menos 1 e o 180 é 0. Então aqui é 180. Presta atenção aqui agora. Chegamos no momento mais perigoso de todos. Muita atenção, que eu quero comparar os dois aqui agora. Gente, eu tenho um bloco preso a uma mola. Ele está parado aqui. Para ele entrar em movimento, eu estico e solto. Essa posição é chamada ponto de equilíbrio. Estiquei é amplitude, soltei. Só que você precisa entender que esse bloco, ele demora um tempo para ir lá na frente e para voltar. Esse tempo que ele demora para ir e voltar é chamado período. Período é o tempo gasto para dar uma oscilação completa. Presta atenção aqui agora. Esse gráfico aqui, ó, ele tem um período, um tempo gasto para dar uma oscilação completa. Eu gosto de olhar assim, ó. Aqui na origem, aqui no início, ele não está subindo em relação ao eixo X. Onde que ele vai subir de novo em relação ao eixo X? Então aqui, ó, ele saiu daqui, foi lá no máximo, foi lá no mínimo e vai começar a subir aqui de novo, ó. Ou seja, o período é esse tempo daqui até aqui, ó. Aí presta atenção. Quem é o período? Pelo amor de Deus. Como eu disse antes, aqui eu coloco em graus só para ficar mais palpável para você. Só que na prova você vai ver que isso daqui vai estar em radianos. Quem é 360? 360 é 2π, tá? Ou seja, eu posso falar que esse período aqui, ó, é 6,28. Lembra que π é 3,14? Então, 2 vezes 3,14, 6,28. Pode ser 6,28 segundos, minutos, horas, aí vai depender da unidade que a questão vai te dar. Então, período é isso. Ô, Alisson, eu posso olhar o período como sendo a distância entre o máximo e o máximo? Pode. Entre o mínimo e o mínimo? Pode. Você escolhe o jeito que você vai olhar período. Agora, olha que legal esse daqui. Aqui não está subindo em relação ao eixo X? Onde que vai subir de novo? Aqui, ó. Então, quem é o período dessa daqui? O período não é 360, é 180. Quem é 180? Π. Agora, presta muita atenção. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vantagem de aula online é que você pode rever. Presta atenção. Isso daqui é o que te destrói na prova. Você percebe que toda hora eu tento chamar atenção para o que te destrói na prova? Então presta muita atenção. Eu vou fazer aqui, ó, um resuminho para você. Um resuminho. Toda função é um número mais alguma coisa que multiplica o seno. Nós já vimos que esse número é o ponto de equilíbrio. Vamos chamar de PE, ponto de equilíbrio. Chamei aqui de E por causa disso, ponto de equilíbrio. Esse A é a amplitude. Agora, presta atenção. Qual é o grande problema? Quando eu viro para você e falo assim, qual é o ponto de equilíbrio? É só olhar o número. Qual é a amplitude? É só olhar o número. Agora, quando ele falar de período, presta atenção. Eu não peguei o x e multipliquei por um número aqui? Esse número, ele afeta
o período. Aprende. Esse número K, ele afeta o período. Qual é a grande dificuldade, então? Esse número, ele é o ponto de equilíbrio. Esse número é a amplitude. Esse número não é o período. Esse número afeta o período. Repara, que número que eu estou multiplicando aqui? 2. O período não é 2. O período é π. Então presta atenção. Como que esse número afeta o período? O período é sempre 2π sobre o módulo de K. Em outras palavras, período é sempre 2π sobre o número que multiplica x. Período é 2π sobre o número que multiplica x. Período é 2π sobre o número que multiplica x. Escuta, é isso. Que número que está multiplicando x aqui? 2. Então, período, 2π sobre 2. Quanto que é 2π sobre 2? Π. Outra coisa agora. Escuta, você está me escutando? Período é 2π sobre o número que multiplica x. Olha só, e se tiver somando alguma coisa aqui? Essa alguma coisa eu vou chamar de bosta. Isso daqui não vai te ajudar em nada no período. Não te ajuda em nada. O número que você soma aqui, ele só faz o gráfico andar para a esquerda ou para a direita. Não afeta período. Então aprende. Período é 2π sobre o número que multiplica x. Ô, Alisson, não entendi. F de x é igual a 2 mais 8 seno de 3x mais π sobre 7. Eu quero o ponto de equilíbrio, 2. É só olhar, 2. Eu quero a amplitude, 8. É só olhar, 8. Quero o período. Olha o número que multiplica x, mas ele não é o período. Período é 2π sobre o número que multiplica x, 3. Período 2π sobre 3. Olha só, e esse π sobre 7? Mas que caramba! O π sobre 7 não afeta período. Não afeta período. Sabe como é que uma vez caiu uma questão na prova? F de x é igual a mais b seno de cx mais d. A questão só falava o seguinte: quero alterar o período. Em qual ou quais letras eu tenho que mexer? A única letra que você tem que mexer para mudar período, o número que multiplica x, a letra C. Acabou, você matava a questão. Ah, mas e o D? Desisto. Beleza? Então agora, presta atenção, para a gente poder finalizar. Olha aqui que legal. Eu tenho um bloco, a questão vai falar que ele oscila exatamente entre os pontos A e B. O ponto A é 1, o ponto B é 7. Então oscila exatamente aqui. Aí vira e fala assim, o tempo gasto para ir de A até B e voltar a A é 3,14 segundos. Então o tempo gasto para ir daqui até aqui e voltar é 3,14 segundos. Qual é a função? Primeira coisa, vamos achar o ponto de equilíbrio? 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Tranquilo? Então o ponto de equilíbrio é 4. O número que eu estou somando tem que ser 4. 4, 4, 4, 4. Beleza. Amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio máximo ou o mínimo. Então amplitude é 3. Então tem que estar multiplicando por 3. Ó. Beleza. Então pelo ponto de equilíbrio, pela amplitude, eu não sei qual é a resposta. Agora, ele me deu uma nova informação. O tempo gasto para ir de A até B e voltar a A é 3,14. Ou seja, para ir de A até B e voltar a A. Ou seja, uma oscilação completa. Então isso é período. O período é 3,14. Quem é 3,14? Π. Como que eu acho o período? 2π sobre o número que multiplica x. Então qual que é o período dessa daqui? 2π sobre 1. Então dá π. Ó, dá 2π. 2π sobre 1 dá 2π. O período não é π? Então essa está fora. Essa daqui, período 2π sobre o número que multiplica x. Então período 2π. Está fora, porque o período é π. Essa daqui, período 2π sobre o número que multiplica x. 2. Cortou, cortou, deu π.
Bateu, letra C. Olha esse daqui, qual é o período dessa? 2π sobre o número que multiplica x. Quem está multiplicando x? Meio. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 4π. Então não pode, ó, tá? Porque o período tem que ser π. Então é isso. Então, de novo, o problema todo está no período. Beleza? Prestou muita atenção? Ficou assustado? Então agora faça os exercícios. Valeu!